Você acredita que consegue tomar decisões sempre de forma racional? Ou será que no fundo é a sua emoção quem decide por você? Essa é a ponte que eu quero construir hoje entre dois gigantes da ciência, Daniel Kahneman e Antônio Damasio. Fica comigo até o final, porque essa história mostra o limite da razão e o poder silencioso da emoção. E é como entender isso muda a forma como reagimos ao mundo. Kahneman, psicólogo e prêmio Nobel de Economia, dedicou a vida a entender como pensamos e decidimos. Ele descobriu que a mente humana não é tão racional quanto a gente acredita. Para economizar energia, o cérebro cria os atalhos mentais, mecanismos rápidos que ajudam a decidir, mas também nos fazem errar com confiança. Esses atalhos são chamados heurísticas e estão em tudo que fazemos. Desde a infância, cada experiência reforça um atalho. Eles viram hábitos mentais automáticos. Não são defeitos, são economias cognitivas. O cérebro faz isso para poupar energia, não para acertar sempre. Mas quanto mais decidimos no piloto automático, mais deixamos que esses atalhos escolham por nós. Quer ver como isso acontece? Você entra numa loja e vê uma placa piscando. Desconto imperdível, só hoje. O coração acelera e o cérebro sente urgência. E antes de pensar, o dedo já clica em comprar, mesmo que aquele item não fosse prioridade. Isso é a heurística da disponibilidade. Quanto mais fácil é lembrar algo, mais importante ele parece. Outro exemplo, a heurística do afeto. Quando alguém está bem vestido, sorri com segurança, confiamos mais, mesmo sem conhecer essa pessoa de verdade. O mesmo vale para uma embalagem bonita. O cérebro associa aparência à qualidade e decide antes de analisar. É emoção disfarçada de lógica. No supermercado, escolhemos o suco natural com o rótulo verde e folhas desenhadas, sem perceber que ele tem o mesmo açúcar de um refrigerante que está exatamente do lado. O afeto vence a razão. Esses atalhos, quando se repetem, viram vieses cognitivos, erros previsíveis da mente que distorcem a nossa percepção. Um deles é o viés do otimismo. A crença que tudo vai dar certo conosco, mesmo sem base real. É aquela voz que digo, comigo vai ser diferente. E dele nasce a falácia do planejamento, um outro viés, onde subestimamos o tempo e o esforço e os imprevistos. E superestimamos a nossa habilidade e energia futura. É o famoso segundo eu começo, que vai sendo empurrado semana após semana. Outro viés é o da confirmação. Buscamos o que reforça o que já acreditamos. E ignoramos todo o resto. Lê uma matéria que concorda com a sua opinião e pensa, tá vendo? Eu sabia. E nem percebe que está sendo filtrado a realidade de caber dentro das nossas próprias crenças. Tem também o viés da ancoragem, aquele desconto que parece ótimo, porque o preço original estava inflado. O cérebro compara o novo número com o antigo e sente que está ganhando, mesmo sem avaliar o valor real. Tem também o viés do status quo, que nos prende ao que já conhecemos, o restaurante de sempre, o aplicativo de sempre, o mesmo comportamento, mesmo quando já não faz sentido. Tudo isso é a mente economizando energia, mas às custas da quê? Da consciência. Kahneman também revelou algo além dos vieses, o ruído. Enquanto o viés é um erro previsível, o ruído é a inconsistência, quando o mesmo problema é julgado de formas diferentes, simplesmente porque o nosso estado emocional mudou. Um médico cansado, um gestor irritado, ou até nós, num dia sem energia, podemos decidir algo completamente diferente do que faríamos no momento de calma. Nada mudou o contexto. O que mudou foi em nós. E a melhor forma de reduzir o ruído é criar pausas conscientes. Aquele instante entre o impulso e a decisão, onde a mente realinha com o corpo antes de decidir. Às vezes, uma simples respiração separa a reação do discernimento. A pausa não adia decisões, ela as refina. Nem toda decisão é racional, mas a mente também cria atalhos e o corpo revela o que a razão não vê. Enquanto Kahneman estudava os erros da mente, Antônio Damasio investigava a sabedoria do nosso corpo e mostrou algo revolucionário. As emoções não são o oposto da razão, são o seu início. Tudo começa no corpo. Aquele frio na barriga, um aperto no peito, uma aceleração do coração. Essas reações são a primeira linguagem da emoção. E depois vem o sentimento, quando o cérebro interpreta o que o corpo sentiu e dá nome a isso. E é nesse momento que nasce a consciência emocional. Nós não escolhemos o que sentimos,
mas podemos escolher o que fazer com o que sentimos. A consciência é o intervalo entre o estímulo, a sensação e a nossa resposta, onde decidimos se a emoção vai nos dominar ou nos ensinar. Quando sentimos raiva, medo ou culpa, podemos reagir ou podemos refletir. Agir pelo impulso ou escolher com presença. Essa é a base do autodomínio emocional. Compreender o sentimento sem ser dominado por ele. A emoção é simplesmente um sinal. A consciência é a interpretação desse sinal. E é nessa interpretação que nasce a nossa liberdade. E agora entra um novo jogador nessa história, a inteligência artificial. Ela foi criada por humanos e por isso carrega nossos padrões mentais, nossas heurísticas e vieses. Ela reconhece padrões, mas não reconhece a si mesma. Pode simular empatia, mas não sente aquele nó que antecede uma decisão difícil. A IA calcula probabilidades, nós sentimos significados. E o futuro não será entre humanos e máquinas, mas entre autômatos e conscientes. E o que nos diferencia não é a velocidade, é a profundidade. Kahneman nos alertou sobre as nossas limitações de razão, Damasio sobre a inteligência do sentir, mas a consciência é o elo que une os dois, o espaço entre a emoção compreendida antes de virar ação. E a ciência explica como isso acontece, e a consciência decide o que fazer com isso. Sentir não torna algo uma verdade absoluta. As emoções são mensagens, não mandamentos. Precisamos revisitar, compreender e reinterpretar o que sentimos para ganhar clareza interior. Esse é o maior poder humano. Não controlar o que acontece dentro, mas escolher como interpretar o que acontece. A emoção é a bússola, a razão é o mapa e a consciência é quem segura o mapa nas mãos. A consciência é a emoção compreendida, é razão que sente, é ciência com alma. E se o mesmo cérebro que cria heurísticas agora ensinasse uma máquina a pensar, o que acontece quando a emoção humana encontra a lógica dos algoritmos? Essa é a união entre a lógica e a emoção, e o início de uma nova consciência digital. No próximo episódio do Que Eu Aprendi Com o YouTube, o lado humano por trás dos algoritmos. Esse foi o episódio da série O Que Eu Aprendi Com, onde eu não repito o que já foi dito, mas eu crio pontes novas entre a ciência, emoção e propósito. Sou Joyce Varela, criadora do Equilibra Mais. Minha missão é transformar ciência em consciência, para que o conhecimento não fique só na cabeça, mas floresça na vida. Equilibra Mais, ciência com alma, propósito com método. Equilibra Mais, transformação sustentável para a sua vida. A gente se vê no próximo episódio.